a noite enluarada, prateava o areal da sinuosa estrada que leva ao Getsemane. O enorme tristeza parecia afetar a alma da natureza, que gemia de dor, que tremia de medo ao perpassar do brilho do velho arvoredo. Pela estrada silente o grupo caminhava, um terror singular a todos dominava. Olhos postos no chão, passos tardos e lentos, cada qual escondiam os tristes pensamentos que o deixavam suspenso. O mestre ia na frente. Que importaria mais se era ele unicamente toda a razão de ser daqueles que o seguiam nesta heróica jornada, em que muitos se uniam no mesmo ânimo forte, no mesmo ideal, e traçavam o rumo à ordem social, a todos condenando o idêntico direito na manifestação do artístico talento ou na leve expressão de um livre pensamento. Entraram no jardim. Morro das oliveiras peneirava-se o luar nas verdes cabeleiras das árvores, e além o rumor de um regato era como o soluço do mato que quisesse talvez mostrar ao mundo inteiro seu grito de protesto ante o impulso traiçoeiro de uma simples samar, de um julgamento injusto que iria permitir o martírio de um justo. Aos discípulos seus Jesus Cristo ordenou: assentai-vos aqui, enquanto a meu amor meditar e orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, lhes diz: velai comigo, pois minha alma está triste e aflita até a morte. Era a luta pior, era a luta mais forte, que ele iria travar com a própria carne, cheia de delícias cruéis de uma vontade alheia, aquela que o levara a resolver um dia, tomar a forma humana e em nossa companhia sofrer a mesma dor, a mesma tentação, mas em ser todo mal por nossa aprovação. A tristeza enfraquece o corpo e a alma e torna a vontade indecisa, a moral quase morna, como que tudo mais que nos cerca ficasse parado, indiferente, em frio desenlace. Na nudez do lugar, sua voz sobressai em doloroso apelo: ah, meu Pai! Ah, meu Pai! Se é possível afastar este cálice de mim. Silêncio, Satanás em meu jardim, cinicamente ri e diz como em segredo: Vicente Nazareno, eu sabia que o medo da morte estragaria o teu plano ideal de restaurar o mundo e de vencer o mal. Nunca conseguirás, ó Filho de Maria, pois o espectro da cruz, o pavor da agonia, certo te abaterão. Vicente Nazareno, serei bem maior ao seres tão pequeno. Não, Jesus não trairia o seu plano divino. Pior que a sua dor era o cruel destino do mundo. Era mistério seu ato vicário, na ocasião corporal sobre a cruz do Calvário, e exclama ao submeter-se à pátria autoridade: mas não se faça a minha, e sim tua vontade. O mestre disciplina havia triunfado na primeira investida e volta triunfante para junto dos seus discípulos. Porém, dormindo se encontrou. Simão, dormes também? Pergunta-lhe Jesus: não podes vigiar ao menos uma hora? E lhes torna a falar: vigiai e orai para que não caiais na armadilha cruel das tentações carnais. O espírito está pronto, no entanto a carne é fraca, e a oração do fiel às tentações aplaca. A luta desigual entre a essência e a matéria procedente precisa. A região etérea, o espírito submística a oração, enquanto que a carne, presa a uma inclinação, procura vencer a angústia indefinida e suportar a dor na renúncia da vida. Cristo voltará ao ponto onde estivera antes, ergue a mesma voz em gestos delirantes: se é possível, meu Pai, passa de mim esta hora. Satanás outra vez se julga vencedor. Perdeste, Nazareno, eu notei que o pavor dominava a tua alma. E engana, rende-te agora, para que por morrer por gente tão ingrata, que a porta expressado próprio benfeitor, decide, Nazareno. Mas Jesus, neste instante, ergue a fronte aprazível e balbucia: mas não se passa nunca
sinto à vontade. E a própria natureza, escurecida há pouco em drástica incerteza, se iluminou de novo a doce luz do lar, vindo Cristo Jesus outra vez triunfar. Cansado, mas sereno, o Mestre vai de novo seus discípulos ver. Um fraco era o seu povo, estavam todos já dormindo novamente, nem um só vigiava, e Cristo novamente torna a recomendar vigilância e oração para poder vencer o mal da tentação. Terceira vez Jesus voltando ao outro implora: se é possível, meu Pai, esta taça de fel passa dos lábios meus, aleluia. Satanás outra vez contava com a vitória. Tu não suportarás esta paixão em glória, o clássico Rabi. É inútil teu martírio. O povo que te segue agora com belinhos, é o mesmo que amanhã te crucificará. E ao subires a cruz, ninguém se lembrará de todo o teu ensino e de tua missão. Para que concorrer por gente tão ingrata, que a porta despreza e mata o próprio benfeitor? Oh, pobre Nazareno, o fel da ingratidão é pior que veneno. Desiste deste plano ideal de salvação. O povo que pecar, que morra sem perdão. Cristo, embora prevendo a injustiça e a maldade dos homens, movesse de íntima compaixão e disse: Pai, farei os teus santos mistérios. Não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Aleluia. Era a resolução afinal definitiva. Era a vontade firme, augusta e imperativa de cada raça e completar na cruz a obra da redenção e de a morte vencer pela ressurreição. E assim ele seguiu sereno, sem rancor, para o seu sacrifício esplêndido do amor. Perdeste, Satanás, teu ardil fracassou, na batalha da carne o Espírito triunfou, cujo amor infinito, excelso e extraordinário, a todos atraiu acima do Calvário. Neste doce convite do divino perdão, pelo poder da fé na regeneração. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando aí com graça. A minha cabeça não dá mais não, viu? Para memoriar tanta coisa. Mas sempre Deus tem o seu povo preparado. Graças a Deus por isso. Vamos continuar agora ouvindo os avisos com o irmão César e depois o Rosa de Sarão cantando. O César vai dar os avisos. Amém. Saúde da igreja, Papai do Senhor. A paz do Senhor. Primeiro, são dois pedidos de oração. Pela saúde da irmã Salete Oliveira e Sebastiana, logo a oração da igreja por sua filha e esposo, que estão passando por dificuldade, para que Deus chegue na vida do caso. Deixar aqui na oração final, a gente apresenta esse pedido de oração e os irmãos continuam recebendo e orando a Deus. Graças a Deus. Culto com a participação do nosso convertido, próxima terça-feira, dia 26. Aí a coordenação avisa que, como motivo do culto ser terça-feira, o ensaio será amanhã, a partir das 19 horas. Amém? Então, culto com a participação do Denoc, terça-feira, e toda a igreja está convidada. Irmãos, sábado, aproveitando que o pessoal do ciclo de oração de mocidade, a irmã Vanessa com sua equipe, vai estar na central, numa reunião. A gente aproveitou esse sábado para fazer um trabalho com a mocidade. A gente não quer acostumar nossos jovens mal, né? E a gente sempre procura motivá-los e trazer alguma coisa nova para ser feito junto com toda a igreja. Então, no final desse mês, a gente está fazendo o nosso retiro e estamos precisando levantar recursos financeiros para que a gente leve toda a mocidade, que eu não quero novamente que a igreja adote os jovens. A gente não pode somente entregar o peixe, às vezes a gente tem que ensinar a pescar. Então,
sábado a gente vai estar aqui, toda a mocidade, inclusive os varões, principalmente os varões, eu vou com todos eles. A gente vai estar aqui na lateral da igreja fazendo um lava-jato. A gente vai lavar e aspirar o carro por R$10. Então aqueles irmãos que estão com seus carros sujos, os meninos já prepararam umas poeirinhas para a gente jogar aqui nesse carro na igreja. E aí sábado a gente vai estar aqui lavando e aspirando o carro por um valor de R$10. A gente quando ele pesquisa, tem um carro e a gente já pesquisou em alguns lava-jato, o menor valorzinho é R$20 para fazer o que a gente vai fazer aqui. Ah, irmão, mas vocês sabem, a maioria dos irmãos que vão estar com a ducha e com um aspirador são irmãos que lá já lavam o carro em casa. Então a gente está estendendo isso para vocês. E aí eu já passei ali no conjunto do Senhor, deixei um cartãozinho para cada um. Ele já está com mais aqui, falando que sábado a gente vai estar aqui, a partir das 9 horas, com toda a mocidade. E no final do culto, eu queria não só os componentes do Livro do Vale, mas toda a mocidade da igreja de Catarina 1, viesse aqui na bancada para a gente conversar um pouquinho, já em prol do retiro, porque as equipes já estão começando a ser divididas e a gente já precisa passar um recado aqui para vocês de como é que vai funcionar e como é que vai também funcionar a questão das inscrições. Amém? Então esse é o aviso. Eu conto com uma colaboração. Se o irmão de repente puder vir, mas tem um vizinho que tem um carro, o irmão tem um carro, eu tenho uma bicicleta, quiser avisar o vizinho e vai ver esse trabalho aqui em sábado, a gente só tem a agradecer. Como eu disse, não estamos querendo que a igreja novamente, como foi feito na festa, que adote o jovem. Dessa vez eu queria fazer diferente e ensinar eles a pescar também, porque só o peixe pronto às vezes não é legal, então costuma mal. Amém? Irmão Laércio, e aí eu também faço esse convite, principalmente para os jovens. Hoje foi meu primeiro dia de aula com vocês, como professor. Então eu convido a toda a igreja para participar da escola bíblica dominical, vem fazer parte conosco dessa grande, eu acho que a maior universidade de crente, escola dominical. Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu te darei vitória.
Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, que nós fazemos parte desse povo corajoso que o Senhor levantou na terra para pregar o nome dele, né? Hoje pela manhã eu estava comentando, né, que quando me chama aqui para frente, né, eu fico muito nervosa, mas o conjunto acabou de cantar, nós não podemos ser covardes, né? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, apenas 2 versículos, 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imolado, imaculado e incontaminado. Então, graças a Deus, né, que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, né? Quando nós estávamos lá no mundo e nem pensávamos nele. Mas João diz, né, João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E é por causa deste amor que nós estamos aqui nesta noite, falando, né, para você que ainda não conhece esse Jesus, mas saiba que ele pagou um alto preço, um preço que nenhum de nós tínhamos condições de pagar, né? E como diz aqui na palavra que foi lida, é através do precioso sangue de Cristo que ele nos comprou, né? Que você possa também nesta noite tomar uma atitude, né, corajosa e decidir andar ao lado do Senhor, porque nós sozinhos, né, nós não tínhamos condições, mas nós convidamos o Senhor, né, para estar conosco, e assim nós estamos caminhando. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agradecido é o teu nome, Jesus. Glória, glória para ti, Senhor. Glória a Deus. Estamos a toda uma igreja, a toda paz do Senhor. Bom, tudo que foi falado hoje, né? Que a gente vai estar aqui agora com todos os três, né? A missão de Deus, que tudo foi falado esta noite. Eu estava vendo ali a beleza da irmã. Graça, né? O dom que Deus dá a cada um de nós, né? Isso é um dom maravilhoso, porque eu 45 anos não fui mais com a mente boa dela. E quando é lindo você ouvir a palavra de Deus também em forma de poesia, para você ver como é soberano esse nosso Deus, né? E nós, mulheres virtuosas, como foi lida aqui a palavra, essas virtudes que tem aqui, todas nós temos, que foi lida essa noite. Nós cuidamos do nosso lar, nós cuidamos do nosso marido, dos nossos filhos, né? Temos a tarefa grande de educar. E por que não também nos dar esse mesmo dom que a gente tem em casa para evangelizar? E para discipular aquele que está mais próximo de nós, com esse conhecimento, com esse tão belo conhecimento que a gente já ouviu aqui, através de louvor e da palavra, não é? Então, irmãs, eu gostaria, Deus tocou no coração de despertar nós mulheres virtuosas, para em nosso lar, em nossos vizinhos, também fazermos isso, né? Evangelizarmos, né? Discipular aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Eu geralmente faço isso no meu trabalho, né? De forma assim, com sabedoria, porque no meu trabalho a gente não pode falar muito em religião, mas no momento que eu tenho para falar do amor de Deus, quando ela é grandiosa, eu falo. E aí eu vejo Deus para trabalhar grandemente. Irmão, é a baixa onda desse que está aí. Amém? Eu vou louvar e engrandecer o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sejam essas mulheres que estão meio de presente. O número pequeno, a vista que tinha ali, mas que foram vencedores, que lutaram
Pega não, né? A irmã vai levar um. Glória a Deus, aleluia. Esse é a faixa 6. Né? Faixa 6. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, papai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus está ensinando os irmãos dele. Não outra acompanha. Os senhores também, quer ver conhecido do Senhor. Tá? O Senhor é o velho. Oh, glória. É o velho.